Agora, os bolsonaristas, como eu falei, abriram a caixa de ferramentas, tiraram tudo quanto é absurdo, cobras e lagartos lá de dentro, e andaram aprovando aí em comissões, aprovando até no plenário, tá? Da Câmara e do Senado, umas coisas assim, absolutamente absurdas. Tudo nesses últimos 2 meses para cá, tá? Esse dia desse, ó, novembro agora. PEC que impede aborto em caso de estupro avança no Congresso. Já falou sobre isso aqui, já falei em outros lugares. A Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pela Carolina de Tônio, uma deputada bolsonarista, botou para andar e aprovou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que proíbe todos os tipos de aborto, até esses que hoje são legais. Quais são os legais? Se a mulher for vítima de um estupro, se a mulher correr risco de vida, ela pode morrer no parto ou durante a gravidez, ou se esse bebê é anencefalo, ou seja, não tem a maior parte do cérebro, vai morrer em horas depois que nascer. Nessas condições, é permitido fazer um aborto. Mas a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma PEC, passou na comissão, que proíbe todo tipo de aborto. Então, a mulher que foi estuprada vai ser obrigada a ter o filho do estuprador. A mulher corre risco de morrer por causa da gravidez? Que morra. Vai ter que levar adiante. Isso é a proposta dos deputados bolsonaristas da Comissão de Constituição e Justiça. Significa que isso já está valendo? Não, ainda tem que discutir no plenário, depois ainda tem que ir para o Senado. Provavelmente isso nem vai ser colocado em votação no plenário, de tão absurdo que é. Mas assim, os deputados gastaram tempo, dinheiro, assessores, energia elétrica para fazer a comissão funcionar, para aprovar uma proposta que não vai dar em nada, só para eles fazerem uma politicagem, só para eles mandarem para aqueles eleitores ultraconservadores lá pelo Zap e falar, ó, estamos defendendo você e os seus interesses. Sabendo que não vai dar em nada, né? Então essa é a Comissão de Constituição e Justiça, mas não ficou só isso não. Câmara aprova projeto que cria cadastro de pedófilos e permite castração química de condenados. Então o cadastro de pedófilos é uma coisa totalmente desnecessária, por quê? Porque já existe uma lei que foi aprovada inclusive esse ano do cadastro de pedófilos, já foi até sancionada pelo Lula, essa lei já está em vigor, que cria esse cadastro, é um lugar onde você pode pesquisar o nome das pessoas condenadas por pedofilia, por crimes sexuais contra crianças. Isso já foi até sancionado, já está valendo. Então, aprovar isso não muda absolutamente nada no Brasil, porque já existe. Mas aí eles enfiaram uma novidade aí, que é essa história da castração química dos condenados. Também já tem um projeto de lei que está tramitando no Senado, ainda não concluiu, que fala em castração química para condenados por crimes sexuais. Mas, de forma voluntária, o sujeito está preso, fala, ó, quer ir para a liberdade condicional? Desde que você aceite tomar uns remedinhos aí que vai te deixar broxa, você pode ir para a liberdade condicional, semi-aberto, né? Isso foi o que o Senado aprovou. Agora a Câmara aprovou uma outra coisa assim, também vai cair ali na frente. Ou nem vai ser votado, né? No Senado, mas assim, cai ali na frente. Por quê? Porque castração química, ela é inconstitucional. Castração química não é compatível com a Constituição. Poxa, mas por que é inconstitucional? Porque a Constituição brasileira de 88 proíbe qualquer tipo de castigo físico a uma pessoa. Então não pode trabalho forçado, não pode castração química, não pode cortar a mão do ladrão, não pode cortar a língua de um caluniador condenado, não pode submeter a pessoa a um castigo físico. O castigo que é previsto na Constituição Federal é a reclusão, a prisão dessa pessoa numa penitenciária. Só não pode torturar, não pode bater, não pode pendurar um brinco na orelha do preso, não pode fazer nada físico contra o preso. E por que isso está na Constituição desse jeito? Para beneficiar o pedófilo? Não. Porque durante muitos anos no Brasil, durante a ditadura militar, as pessoas eram presas sem processo, eram torturadas, eram assassinadas, eram machucadas, eram ofendidas, humilhadas, elas eram destruídas, sem nenhuma ordem de nenhum juiz. Então a Constituição Federal, que foi feita logo após o fim da ditadura, colocou várias travas de segurança para impedir que qualquer pessoa, qualquer governante cruel, submeta a população a penas físicas, a torturas e outros tipos de penas físicas. Então é por isso essas travas foram colocadas na Constituição, porque durante décadas andaram abusando da possibilidade de submeter pessoas a penas físicas. É por isso que isso está na Constituição. Então, assim, também vai cair, né? Mas, de novo, é uma propagandinha para eles lá na comunidade extremista deles, falar lá, vamos castrar os pedófilos, né? Só que isso foi aprovado, inclusive, no mesmo dia que um deputado do PL bolsonarista, amigo do Bolsonaro,
foi colocado aí numa investigação de envolvimento sexual com menor de idade. Um deputado com um menino, um rapaz menor de idade. Não dá para dizer que é pedofilia, porque a gente não sabe qual é a idade desse rapaz. Só é considerado pedofilia abaixo de 14 anos. Acima de 14 anos é outro crime, né? Mas, assim, é justamente os tarados que ficam atrás de aprovar lei dizendo que vão punir os tarados. Por quê? Porque como eles não querem que você saiba que eles são tarados, eles têm esse ativismo. Eles têm essa coisa de, não, nós somos defensores das crianças. Mas aí, você vai ver na imprensa, é pastor pedófilo, é deputado pedófilo, é gente ligada a eles, pego com abuso de criança, né? Sempre eles. Sempre eles. E eles, para botar essa banca de defensores das crianças, eles ficam aprovando esses projetos que fazem uma propaganda e não passa disso, né? Outra coisa que foi aprovada, projeto autoriza investigados por crimes a comprar armas de fogo. Agora, ontem. O Congresso aprovou, a Câmara aprovou. Ela muda o Estatuto do Desarmamento, que é o seguinte, o Estatuto do Desarmamento diz, se você for investigado por um crime, você não pode pegar uma arma registrada. Porque supostamente você pode ser um bandido, não vou deixar você pegar uma arma. O que os bolsonaristas aprovaram na Câmara? Se você for investigado, tudo bem, você pode comprar uma arma legalmente. Aliás, uma não, várias, né? Porque o Estatuto do Desarmamento, a lei do jeito que ela está hoje, ela permite que uma pessoa compre várias armas. Então, se a pessoa for supostamente bandida, tá limpo, ela pode pegar. Só não pode se ela já tiver sido condenada, dependendo do crime também. Mas se ela ainda foi investigada, se a polícia estiver na cola dela, tem um monte de gente, tem muito bandido que nunca foi condenado. Por quê? Porque vai proteger no processo. Embora tenha inúmeros inquéritos em nome dele, inúmeras investigações, inúmeras denúncias, inúmeras provas, condenado mesmo, a pessoa ainda não foi. Olha o caso do Bolsonaro. Todo mundo sabe que ele tentou dar um golpe de Estado, todo mundo já viu as provas. Mas ele ainda não foi condenado. E aí? É esse tipo de situação que vai permitir que um suposto criminoso compre uma arma de fogo. Ele pode, inclusive, ser investigado por homicídio, por alguns crimes assim, que vai conseguir. Né? CCJ da Câmara, ainda estamos falando na Câmara, nem entramos no Senado ainda. CCJ da Câmara aprova projetos contra o MST e libera reintegração de posse sem ordem judicial. Esse projeto é o seguinte, ele coloca na lei a possibilidade de um fazendeiro usar os capangas dele para expulsar gente que esteja dentro da fazenda dele. Sim, pode chamar teus capangas, teus pistoleiros. Se não tiver, você chama a polícia. Se você não tiver pistoleiro, é o seu serviço. Mas se tiver, pode usar. É isso que o projeto diz. O texto prevê que proprietários de terras possam retomá-las por sua própria força ou utilizar força policial, independentemente da ordem judicial. Não precisa um juiz mandar, tá? Contanto que faça logo que os atos de defesa ou esforço não ultrapassem o indispensável à manutenção ou restituição da posse. Então, assim, se precisar matar alguém, tudo bem, para matar, desde que seja a única forma de garantir a posse da fazenda. A matéria ainda estabelece um prazo de 48 horas para a autoridade, ao ser notificada, tomar as medidas necessárias. Então, assim, chamei a polícia, é 2 dias. Se a polícia não for em 2 dias, o policial que não atendeu o meu chamado vai responder judicialmente, por prevaricação. Tá? Vai responder por não cumprir a sua função. Então, assim, entraram na minha fazenda, chama os jagunços, vai lá e bota esses caras a bala para fora. Pô, mas eu não tenho jagunço. Chama a polícia, ela é obrigada a vir. Se ela não vier, eu detono os policiais todos. Eles estão tentando colocar isso na lei, né? E aí o pior, tá? Nessa outra matéria aqui tem um outro detalhe da lei que é mais assustador ainda, que é isso aqui, ó. Aumenta a pena para quem invadir, ocupar ou permanecer de forma não autorizada em terreno ou edifício alheio para fim de esbulho possessório ou para reivindicar qualquer ação ou inação do Estado. Por que isso é importante? Vamos lá, o que é esbulho possessório? É você entrar numa propriedade dos outros e falar, agora é minha, vou ficar aqui. O objetivo dessa invasão é tomar a propriedade. Isso é esbulho possessório. Nunca houve uma condenação de um integrante do MST por esbulho possessório. Por quê? Porque o MST não entra numa fazenda para tomar ela, para falar agora é minha. Não é isso que acontece. O objetivo da entrada do MST em qualquer propriedade rural é denunciar uma irregularidade. Então eles identificam as fazendas que estão irregulares. Ah, a fazenda invadiu uma área pública que é vizinha, uma área federal, estadual. O cara simplesmente colocou a cerca dele dentro de uma área do governo e agora é dele, fez um pasto lá. O MST descobre isso e entra na fazenda para chamar a atenção. Ô governo, ó, esse cara aqui está cometendo um crime com essa fazenda aqui. E esse crime que ele está cometendo tem como pena a reforma agrária, tomar a fazenda dele. Então nós estamos aqui para você tomar as providências. Ou então, se não é invadir a área pública, planta um negócio que é irregular, tem trabalho escravo,
eu tenho uma dívida de imposto que vale mais do que a fazenda. Esse tipo de coisa é que o MST denuncia. Ele não entra na fazenda. Vamos entrar na fazenda do fulano ali. Por quê? Porque a gente quer, a gente vai tomar dele. Não, isso nunca aconteceu. Repito, nunca houve uma condenação por isso. Justamente. Quantos anos já existe o MST? 40? Sei lá, 4 décadas de existência. Nunca ninguém foi condenado por invadir uma fazenda para tomar. Nunca. Pode procurar. E aí ou para reivindicar qualquer ação ou inação do Estado significa, mesmo que você estiver certo, você não pode entrar na fazenda. Mesmo que o fazendeiro seja um criminoso, que esteja roubando terra do governo, você não pode entrar na fazenda dele. Se você entrar, ele está autorizado a mandar os jagunços em cima de você, meter bala em você. E se ele não tiver jagunço, está autorizado a chamar a polícia. É isso que o projeto de lei que andou na Comissão de Constituição e Justiça diz. Vai ser aprovado? Provavelmente também não vai ser nem votado no plenário essa história, mas andou dentro da Câmara, dentro desse momento que eles aproveitam para aprovar umas coisas absurdas. Assim. Isso vai para frente? Óbvio que não. Mas, mais uma vez, gastaram tempo e dinheiro para aprovar uma lei inócua. Agora vamos para o Senado. O Senado aprova projeto que eleva a conta de luz. O texto segue para a sanção do Lula. Que diabo é isso? Como assim? O Senado aprovou o aumento da conta de luz? Não, não é isso. O Senado aprova a regulamentação de eólicas offshore com incentivo ao carvão mineral e gás. Seguinte, foi lá um projeto de lei para estabelecer regras para fazer aqueles catavento, né? Aquelas usinas eólicas de ar, aquelas hélices, em regiões de mar. A maioria do que a gente tem hoje está lá no Nordeste, principalmente. Fica lá numa planície, numa área, num descampadão, o cara coloca aquele monte de turbina lá, a empresa coloca e começa a gerar energia com o vento. Agora, foi aprovado um projeto de lei que permite fazer isso também no mar. Então, instalar essas hélices lá no alto mar, onde venta bastante. E aí, enfiaram um jabuti no projeto. Jabuti é o quê? É uma emenda, um assunto que não tem absolutamente nada a ver com o tema. Eles enfiaram lá. E o que é isso? Incentivo para a indústria energética à base de carvão e gás natural, que são poluentes e que são mais caras do que a energia hidráulica, que é das usinas hidrelétricas, e a energia eólica, solar, é muito mais cara. Né? E de que maneira esse incentivo? Criaram cotas que o governo é obrigado a comprar de energia desse tipo de usina, a carvão ou a gás. O governo compra energia quando precisa, né? Quando choveu pouco, os reservatórios estão baixos, vão comprar energia alternativa de outro tipo de usina, que não só as hidrelétricas. Se não precisa, não compra. Esse projeto obriga o governo a comprar mesmo que não precisar. Tem que comprar uma cota X de energia gerada a carvão, Y de energia gerada a gás, e assim sucessivamente. Né? Então impõe um custo, um endividamento ao governo, porque mesmo que ele não precisar de energia extra, ele é obrigado a comprar. Foi um bolsonarista que enfiou isso no projeto. E a galera votou e aprovou. Pois é, não acabou não. Reforma tributária. Armas e munições ficam de fora do imposto do pecado. O imposto do pecado é um imposto que foi criado para cobrar uma tarifa mais alta de produtos que façam mal à saúde, à vida do ser humano, para, em compensação, baratear outros. Baratear, por exemplo, os produtos da cesta básica. Então, cigarro, bebida, arma, produtos poluentes, de uma maneira geral, tem um imposto mais alto, para outros produtos mais básicos, mais necessários para a vida do cidadão, poder terem menos imposto. Aí vai lá o Flávio Bolsonaro, e mete lá uma emenda, altera tudo, compra uma briga danada, e eles conseguem aprovar esse projeto que tira as armas. Não, arma e munição não vai ter imposto do pecado, não vai ter esse imposto mais alto. Então, você imagina, fralda vai ter imposto mais alto do que um revólver. Tá? Graças ao Flávio Bolsonaro. Agora, isso vai voltar para a Câmara, porque o Senado fez uma modificação, né, na reforma tributária. E aí volta para a Câmara, provavelmente a Câmara vai tirar esse absurdo, é o que se espera. Né? Porque se não tirar, o Lula vai ter que vetar, que não faz o menor sentido. Mas é mais um bolsonarista aprovando um absurdo. Senador que emplacou retirada de refrigerantes do imposto do pecado favoreceu a própria empresa. Então, refrigerante também paga esse imposto mais elevado, porque refrigerante não faz bem para a saúde, você sabe disso. Não preciso ficar falando aqui. Aí tem um senador que é dono de uma indústria de refrigerante. O que o cara faz? Mete uma emenda lá, não, tira o refrigerante daí. E os outros colegas dele aprovam. Então, o refrigerante, as bebidas adocicadas, que são uma montanha de açúcar, que arrebentam com a sua saúde, não vão ter o imposto do pecado, por enquanto, né? Se não tiver nenhuma modificação aí à frente, porque o dono de uma indústria de refrigerantes é senador e alterou o projeto.
para beneficiar a ele mesmo e os colegas dele. Adivinha? Bolsonarista. Claro. Câmara rejeita imposto sobre grandes fortunas na reforma na regulamentação da tributária. Essa matéria é de outubro, não é de agora. Por isso que eu falei 2 meses para cá, né? Os bolsonaristas, mais uma vez bolsonaristas junto com o Centrão, não aprovaram a taxação dos milionários. Mas eles não querem que você que ganha até 5 mil tenha isenção do imposto de renda. Eles são contra. Essa discussão ainda vai chegar, né? Deputado, devia colocar aqui, bolsonarista, defende projeto de lei que acaba com os feriados no Brasil em dias úteis. Sim, porque assim que apresentaram um projeto de lei defendendo o fim da escala 6x1, como revanche, ele apresentou esse projeto aí. Não. Além de continuar trabalhando na escala 6x1, ainda vai trabalhar todo feriado. Pelo projeto seguinte, todo feriado, se cair segunda, terça, quarta, quinta, se sábado, só vai ser comemorado no domingo, que é dia que está todo mundo de folga já mesmo. Né? Então, acaba os feriados nacionais. Essa é a política dos bolsonaristas. Aí, assim, a gente está discutindo aqui trabalhar menos, a gente está discutindo aqui pagar menos imposto para quem ganha até 5 mil por mês, enquanto eles estão discutindo ajudar o estuprador a ter um filho, a obrigar a mulher estuprada a ter um filho, ajudar um criminoso a comprar uma arma, ajudar um fabricante de uma bebida que faz mal para a saúde a não pagar imposto, né? Ajudar, inclusive, naquele projeto lá das armas, também prevê uma anistia para quem hoje tem uma arma ilegal em casa, para beneficiar estuprador, para beneficiar bandido. Tem a PEC das praias, né? Que eu nem falei dela. Beneficiar bandido, né? Armado, principalmente, beneficiar fabricação de produto que faz mal para a saúde, privatizar as praias. Não vou entrar no detalhe aqui porque eu não separei uma tela aqui sobre a PEC das praias, mas teve essa também, você lembra. Agora, esses dias eu tenho quase votado de novo, né? Privatizar a praia. Essa é a tática política da extrema-direita. Bem-vindo ao Brasil.